Ana Maria Macedo Passos Fonseca. Meus pais são Everardo Miranda Passos e Júnia Macedo Passos. Nasci em 17 de agosto de 1942, na Rua Vilaça, número 23, na época. Lembro de brincar na Rua Vilaça, que era de terra, e barra-bola, queimada, pega-pega, amarelinha. Fiz o curso primário no Grupo Escolar Olímpio Catão, da primeira até o primeiro ano, que chamava, até o quarto ano. E o ginásio, professor Aires Amâncio de Moura. E o colegial, que chamava Colegial Científico, no João Cursino. Aí eu fiz faculdade, na época chamava curso de História Natural. Hoje é da Unesp de Rio Claro. Na época era Instituto Isolado, que se chamava. Não fazia parte da Unesp. E me aposentei dando aula de ciências no Colégio Olavo Bilac. Bom, o Colégio Olavo Bilac foi a vida do meu pai e a nossa vida. Eu me emociono. E foi um dos melhores colégios da escola, da cidade. Muito bem, bem visto, bem quisto. Muito de professores excelentes. Os professores eram do João Cursino e também do Olavo Bilac. E meu pai fazia questão de convidar aqueles professores que ele achava os melhores, dedicados ao máximo. Ele veio para São José em 1925, porque a família toda se mudou para cá. Ele era de Campinas, porque ele tinha duas irmãs doentes, duas irmãs tuberculosas. Então todos se mudaram para cá. Essas duas irmãs faleceram aqui, mas os meus avós e ele e mais duas tias permaneceram em São José. E ele, como ele interrompeu os estudos em Campinas, mas ele era autodidata, ele estudava muito, ele logo começou a dar aula no João Cursino. E minha mãe era formada em farmácia, em Pindamonhangaba, que tinha uma faculdade lá, e ela dava aula de biologia na mesma escola, né? E acredito que se conheceram lá, e se casaram em 1935. Somos quatro filhas. Então, a mais velha é Maria Regina, a segunda Sônia, a terceira Márcia e eu sou a quarta, Ana Maria. Dos filhos, nós todos somos professores, né? Ela se formou em letras, eu em História Natural. A minha irmã mais velha é professora primária e a Soninha matemática por conta da economia. Está no sangue. Meus avós eram professores do lado da minha mãe. Todos os meus tios deram aula também, do lado da minha mãe, do lado do meu pai também. Minha mãe nasceu em São José. Todos do lado da minha mãe, todos nasceram em São José. Deram aula aqui. A escola, professor Flávio Belling Macedo, é meu tio. Ana Belling Macedo é minha avó. José Vieira Macedo, meu avô, né? E quem mais? Meu tio Chico era dentista. Ele não deu aula, mas era dentista. E minha outra tia também deu aula também no João Cursino, em 30 e poucos também. Todo mundo professor. Todos professores. Todo mundo professor, Minha tia Janina, minha mãe Júnia, meu tio Francisco, meu tio Flávio e minha tia Hilda. Aqui a foto da casa da minha vida, porque era a casa dos meus avós maternos, que era em frente ao Olavo Bilac, hoje é um estacionamento. Então está meu avô com o irmão dele na porta desta casa maravilhosa. Não vi demolir, mas demoliu. Então, os Martins compraram, enfim.
Ela ficou um tempo como sede do Martins Agroimobiliária, né? E foi vendida, né? Depois que eles faleceram, né? Mas minha tia ainda viveu bastante aqui, depois foi para o pensionato. E ali meu avô, novinho, pai da minha mãe. Os meus bisavós vieram da Hungria e moravam na chácara, que hoje é o Vicentina Aranha, né? Eles plantavam abacaxi e vendiam. Eles falaram, é a chácara dos Berling, que eles falavam, em 1800, minha avó nasceu em 1886. E eu lembro de Vicentina Aranha já como sanatório. Mas a minha mãe contava que a chácara ia até o Vidoca. Então, aqui nas trilhas aparece, no começo, aqui fala como foi, alguma coisa, mas não fala dos meus avós, não. Mas uma foto do começo deles, olha lá, ó. Olha aqui. Olha aqui, faz, né? Então, aqui tudo só casinhas, né? Eu peguei só casinhas aqui. O pai mais presente, que se for possível dizer, né? Muito severo como pai, como professor, então, não há um ex-aluno dele que não tenha uma passagem para contar o que ele falou, e também muito assim, que percebia as coisas muito dos alunos e comentava e elogiava quando era preciso e punia quando era preciso. Quando a gente estava no primário, no ginásio mesmo, no dia 9 de julho todo nós tínhamos que sair na rua de branco, vermelho e preto, as cores da bandeira paulista. E ele sempre, comemoração na escola, comemoração quando tinha desfile, sempre bandeira paulista. A gente reunia muito ali em frente, ficava conversando aquele bandão, né? Isso já mocinhos, já de colegial, né? E aí, quando era meu pai, na hora de entrar, acendia, apagava a luz do terraço da minha casa, desfazia tudo. Lá ia todo mundo, porque todo mundo respeitava ele também, meu pai. Ele tinha um ideal de educação assim que nunca vi em pessoa nenhuma. Todos os dados que eu tenho de papéis, de pessoas falando, de tudo, era para criar escolas, para dar educação para todo mundo. Há uns tempos atrás, eu achei um papel assim, que era um recibo de cadeiras que ele tinha comprado para montar um curso preparatório no fundo da minha casa da Rua Vilaça, isso em 1930 e pouco. Então tinha aqueles recibos das cadeiras, e lá dizia que era um curso preparatório. Aí ele fundou essa sociedade, né? Criou primeiramente o ginásio noturno Olavo Bilac, que tinha o curso básico que chamava, que era de ginásio. E depois, mais para frente, a Escola Técnica de Comércio Olavo Bilac. Porque, na época, não existia curso noturno na rede pública. Ninguém estudava à noite. Então, ele ficou preocupado, assim, as pessoas que trabalham, os jovens que trabalham. Então, ele abriu, ele com mais várias pessoas da cidade, pessoas, médicos, professores, advogados, banqueiros, né? Eles se reuniram e abriram essa escola noturna. Então, muitos ex-alunos até hoje encontram com a gente e falam, olha, eu trabalhava em tal banco, à noite eu ia para o Olavo Bilac estudar. E dava muito, e era assim, sempre ele conseguia bolsas para essas pessoas não pagarem, porque tinha que pagar, não era do Estado, né? E daí, então foi assim, o Olavo Bilac começou assim, depois já instalado o Olavo Bilac, as datas eu não sei muito agora na hora, assim, mas ele quis criar o ginásio noturno em Santana, porque o pessoal de Santana tinha que vir para São José, para a cidade, para estudar.
Então, fundou esse ginásio noturno de Santana, que era particular também, mas depois foi encampado pelo Estado, porque ele fazia essa força. Ele preparava todos os papéis que era preciso para o Estado absorver, né, aquela escola. E é o ginásio, depois virou o ginásio do Estado, hoje é o Maria Luísa Medeiros, que não é só noturno, né? Acho que nem tem noturno lá agora mais, mas ainda tem. Mas é um ginásio, eu cheguei a lecionar lá, quando eu me formei. E depois também começou assim a faculdade. Sonhava que São José tinha que ter uma faculdade. Lutou por ter a faculdade de filosofia. Mas daí criou a Fundação Vale Paraibano de Ensino, já chamava isso, né? Que fez a faculdade de Direito. E que depois virou, não chamava Fundação, bom, então, não sei. Aí também queria que tivesse um curso técnico em São José, para pessoas que quisessem ser técnicos e não progredir, não estudar curso superior, por exemplo, né? Que foi a escola, a ETEP. E aí juntou com o pessoal do Rotary e mais outras pessoas, o grupo do Sinésio Martins doou o terreno. Eles fizeram convênios com o MEC e aí eles não pagavam no começo, era só técnico, primeiro ginásio, né? Ninguém pagava. Mas depois esses convênios com o MEC, aconteceu alguma coisa lá pela frente que não tinha mais. E daí eles fizeram o curso, aumentaram já com outra Associação Josense de Ensino, junto com o Rotary e tudo. Aí teve o curso, o segundo grau, e depois as faculdades. Mas aí já ele não era nem vivo mais. Ele não chegou a ver faculdade, né, Márcia? Acho que não. Ele faleceu em 1965, com 60 anos. Muito novo, muito novo. Muito novo. Eu estava fazendo faculdade quando ele ficou doente. Eu estava no último ano, né? E ele na cama, ele estava começando no estado de São Paulo um grupo que era, não sei se chama grupo, mas assim, dos ginásios vocacionais. Não sei se você acha que não era do tempo, você não pegou isso. Era 63, 64. Ginásios vocacionais, você lembra? Então, era do Estado e era assim, voltado para essa parte. E eu acho que nós fomos visitar, a faculdade foi visitar, e eu contei para ele, falei assim, veja tudo que pode ser feito para a gente ter um aqui em São José. Ele já estava doente, ele queria que aqui também tivesse uma escola, um ginásio vocacional que chamava. Durou uns 10 anos, não sei porquê, depois... Eu tive colegas que se formaram na faculdade e foram trabalhar nesse tipo de escola, sabe? Eram muito interessantes, muita aula prática, muito interessante. Mas aí ele não chegou a ver e também não veio para São José aquilo lá. E eu sinto também porque eu me formei no ano que ele faleceu, ele não me viu formar. E ele queria que eu fosse diretora um dia da escola, mas não ia dar certo, porque eu não consigo ser muito severa. Então, quem foi, na verdade, foi a minha irmã, Sônia, que não veio aqui. Porque eu já estava no último ano e ela estava fazendo mestrado em Viçosa, de economia. E minha mãe precisava de ajuda, porque ele ficou com câncer de pulmão e na cama e tinha que ter alguma ajuda. E ela, então, interrompeu até o estudo dela e veio. E, no fim, ela que assumiu e nasceu para ser diretora. Porque, séria, não tem uma pessoa que não fale da dona Sônia. E eu era bem destrambelhada, não dava tempo, não dava certo, não. Bom, o doutor Rui Dória, amigo de sempre, porque ele veio para cá. Quando ele chegou, ele foi indicado o doutor Dória já estava aqui e ele foi trabalhar com o doutor Dória para fazer raio-x, né? Ele ficou eterno amigo do doutor Dória, muito amigo mesmo, da família toda.
Era uma relação muito boa com a família Martins. Um dos genros do Sinésio Martins trabalhou no Olavo Bilac como secretário durante muitos anos. Meu pai tinha muita confiança nele. Dr. Otton dos Santos Mercadante, muito amigo, éramos vizinhos de Rua Vilaça. E Dr. Otton tinha, numa casa, ele morava na pegada, parede meia era o consultório dele. E o Dr. Otton a gente ia lá, ele era... Os filhos, ele tinha 4 filhos, todos amigos, né, das minhas irmãs, meus, colega dela, meu, né, colega da Sônia, todo mundo muito amigo. Dr. Otton, quem mais? Sim, Oswaldo Risse, muito amigo, da Gráfica Planalto. Então, todos os professores eram muito amigos e a gente se dava muito bem. Isso, o seu Simão Schuster era um professor, assim, para se lembrar eternamente. Excelente professor, que era, assim, você se apaixonava pela matemática, né? E muito brincalhão, e sabia o nome de todos os alunos. Se eu encontrasse com ele hoje, que já faleceu, ele ia me chamar Oinê, que era o meu apelido. Esse busto foi encomendado quando meu pai faleceu, pelos funcionários, diretores do Bilac, para fazer uma homenagem para ele. Foi encomendado por um escultor e ele, a partir de uma foto, de várias fotos, fez esse busto. E tá perfeito, muito bem feito, né? E ele estava no saguão do Bilac durante muitos anos, logo na entrada. Mas depois, quando houve uma transferência lá, diferente, e então a coordenadora falou para a gente pegar, porque eles iam tirar dali da frente. E aí, enquanto ele esteve no saguão, essa placa ficou abaixo do busto dele, assim, né, no pedestal, com essa frase que está escrito: todos mutuamente se auxiliam e sejam felizes. Ponham o chão no alto. Everardo Passo, 16/4/65, que foi o ano que ele ficou doente e em novembro ele faleceu. Então ele já não ia na escola mais, mandava bilhetes, né? E um dos bilhetes foi esse. E aí o professor Norberto, que era o diretor, mandou fazer a placa. E o chão, ponham o chão no alto, seria assim, o chão ele chamava a escola Olavo Bilac. Por quê? Quando eles receberam, a sociedade recebeu como doação da prefeitura o terreno, eles começaram a construir as primeiras salas. Então era um chão. E ele chamava, se alguém, onde você foi? O pai já chegou, não, ainda estou no chão. O chão era esse lugar, né? Porque estava no chão. Põe o chão no alto é elevar na coisa mais bem... Elevar, né? Na coisa bem importante, né? Muito boa, excelente. E ele foi o recado que ele deixou, né? Essa foto já é uma foto mais antiga dele, que estava na sala da diretoria, depois que ele faleceu mesmo. Foi parar lá. Agora aqui a gente deixou essa mesa, que era dele, que ele usava lá no Bilac, e que a coordenadora também falou: olha, leva para casa, porque não vão conservar lá, né? Aqui tem umas plaquinhas de homenagem. Eu acho que é muito importante eu ler isso daqui, né? Quando meu pai se aposentou, em 1963, do João Cursino, e a placa está escrito: do Instituto de Educação João Cursino, ao professor Everardo Passos, homenagem de todos que receberam lições, alunos e professores. Aí, São José dos Campos, 28/2/1963. 2 anos depois ele faleceu. Esse aqui é no quintal daquela casa lá que eu mostrei para você, o quintal, né? Então, são os meus avós,
paternos e maternos, estão todos aqui reunidos, né? Com minha mãe e meu pai. Então, minha avó materna, minha avó paterna, minha avó materna, minha mãe, meu pai, minha tia, irmã dele. Esse aqui é meu tio, irmão do meu avô. Meu avô, uma amiga da família, minha tia Hilda, meu avô Jorge e tio Heraldo. Então, essa outra foto é uma foto de 1933, eu acredito, 33, 34, talvez, que são os professores do João Cursino. Então, aqui aparecem meu avô, professor Aires de Moura, meu pai, minha tia, minha mãe. E aqui tem mais alguém, professor Estevão Ferri, da escola, que tem o nome, né? Todos aqui. Aqui, eu acho que aqui está a professora... Aí tem algumas que eu já não estou lembrando mais. Né? Então, aqui era, como é que fala? O corpo docente do João Cursino, na época. Né? Pronto. E aqui, nessas fotos aqui, é o meu pai entregando para o João Vitor Strauss um diploma, porque meu pai instituiu um concurso para fazer uma bandeira para São José, porque São José não tinha uma bandeira. E o João Vitor, com 15 anos, foi o que ganhou o concurso, que é a bandeira hoje ainda, nossa, aquela bandeira, listas azuis e brancas, né? Aqui meu pai entregando para ele. Que mais? E aqui, na inauguração da ETEP, minha prima, que estudava no Aires de Moura na época, lendo um discurso para umas autoridades aqui na época, era o ministro da Educação, o Clóvis Salgado. Esse aqui eu não lembro quem é. O Iedo Martins, o senhor Roberto Vaz e o que foi vereador Álvaro Gonçalves, presentes aqui. Certo? Acho que agora acabou. É uma cidade maravilhosa, mas são outros tempos, né? A gente tinha uma vida tão tranquila, né? Tão tranquila, né? Não tinha nem trinco nas portas, no portão. Meu pai adotou essa cidade porque ele não era daqui. Ele nasceu em São Paulo, mas até aos 25 anos, 22, né? Ele morava em Campinas, quando veio para cá. E ele tinha uma paixão por São José. Campanhas, o que ele fez de campanha, eu tenho uns selinhos aí, São José sem analfabetos. Assim, os selinhos que ele distribuía para todo mundo. Ele fazia campanha de tudo. Campanha do leite, distribuía leite. Campanha não sei do que na escola, distribuía. Sonhador, queria o melhor de tudo.